mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu quero indicar para vocês uma leitura muito bacana, tá? Eu vou estar comentando com vocês aqui sobre esse livro, O Cálice Envenenado, Cálice Contaminado, envenenado seria mais poético, né? O Cálice Contaminado de Robert Jackson Bennett. Eu gostei muito dessa capa, a capa é bem interessante porque remete a uma cena que tem dentro do livro. E assim, eu tô mostrando aqui a capa para vocês, mas eu tô sem total referência, né, o meu retorno aqui, ele não tá funcionando e não sei se tá bom o enquadramento aí da capa do livro. Então esse vídeo eu vou separar ele em algumas partes. A primeira parte, para mim falar desse livro, eu quero falar sobre a ambientação. Acho que é muito importante para vocês entenderem o que vem depois. A ambientação dessa obra é uma típica fantasia, assim como qualquer outra fantasia. Estou falando de uma fantasia que tem aqueles elementos anacrônicos, ou seja, é uma fantasia que não tem magia, tá? Não é aquele tipo de fantasia que tem um sistema mágico, não é isso. Pelo contrário, é uma fantasia que eu chamo, vocês viram lá na imagem, né, da thumbnail, eu coloquei como uma fantasia biopunk especulativa, porque é uma característica do autor de utilizar a ficção especulativa. Aí ele pega esse elemento da ficção especulativa, ele propõe ali, ele joga ali uma tecnologia desenvolvida nesse universo, mas ele não precisa, dentro da ficção especulativa, você não precisa perder tempo explicando porque tal coisa é daquele jeito. Simplesmente é. E a gente tem que aceitar. E tá tudo bem, tá tudo tranquilo, né? Isso não atrapalha a proposta da obra. Para mim explicar o biopunk, eu preciso fazer uma comparação com um outro subgênero, chamado de cyberpunk. Todo mundo aqui provavelmente conhece o cyberpunk. Pega o exemplo do jogo Cyberpunk 2077. Qual é a proposta ali do jogo? Você controla um personagem, você tem 3 classes, né, de personagem. Eu lembro que quando eu joguei esse jogo, eu joguei como como é que é o nome lá? Um nômade. Eu joguei como nômade. E aí, basicamente, é assim, você vai jogando, você vai ganhando dinheiro, você vai subindo ali os seus pontos de experiência, e conforme você vai subindo esses pontos de experiência, você vai aperfeiçoando as próteses cibernéticas no corpo desse personagem. Então você melhora as pernas, você melhora as mãos, você melhora o fôlego, né, os pulmões, melhora os olhos, por exemplo, melhora, por exemplo, o seu hacking, né? A possibilidade de você fazer mais hackings para aumentar esse poder de hacking que o seu personagem tem. E conforme você vai subindo esse ranking, por exemplo, de hackear, você consegue, por exemplo, hackear uma porta, ou, por exemplo, você consegue, com as forças das próteses, né, que tem no seu braço, você consegue abrir portas. Você vai, então, aperfeiçoando essas próteses cibernéticas no corpo do seu personagem. Agora, pega esse esquema de melhoramento cibernético, ou seja, parte homem, parte biológica e parte máquina, pega isso e joga para um contexto biopunk. Dentro do biopunk você não tem máquinas, você não tem computadores, você não tem máquinas eletrônicas, que eu quero dizer. Você não tem esse aspecto eletrônico. A tecnologia é totalmente baseada numa espécie de biomedicina. Tudo é biológico, tudo é alterado, tudo passa por uma mutação. Isso que é incrível nessa obra. Aí como que o autor ele explica essas alterações dentro do biopunk? Eles falam que são enxertos. Ele utiliza a palavra enxerto. A pessoa vai lá, toma alguma coisa, toma uma substância, esse medicamento, e aí ele passa então por essas modificações. E essas modificações que acontecem no corpo da pessoa são mutações, são basicamente mutações. E o protagonista da obra, né, aqui do livro, ele é um gravador. Por que ele é um gravador? Porque é literal, porque ele cheira uma essência, ele utiliza lá uma essência, né, para vincular a memória com o cheiro. Ele cheira lá uma essência e ele grava tudo, literalmente. Ele tem esse poder, essa capacidade de gravar os mínimos detalhes, inclusive até de reproduzir as falas da pessoa que ele interrogou na mesma entonação que a pessoa falou para ele. Enfim, então esse é o cenário que se passa a história, o Cálice Contaminado, tá? Que é essa ambientação, uma fantasia com elementos de biopunk e uma ficção especulativa, que eu acho incrível, sensacional. Perfeito.
Qual que é a trama da história? Já no início da história, no primeiro capítulo, o personagem principal, que é o Genius Call, ele é um assistente de detetive, de investigador, eu não lembro agora qual que é o termo, mas eu vou utilizar assistente de investigador, assistente detetive, eu não lembro agora. Ele é um assistente ainda, é como se fosse um estagiário, né? Ele está em processo de treinamento ainda. Ele passou por um treinamento e aí ele está fazendo um estágio, basicamente. E esse protagonista, o Genius Call, ele é deslocado para fazer uma investigação. Quando ele vai para a cena do crime, ele vê todos os detalhes, ele vai gravando todos os detalhes, vai dar uma cheiradinha lá na essência dele, tipo, por exemplo, a essência de hortelã. Então toda vez que ele sentir aquela essência, ele cheirar aquela essência, vai vir como um turbilhão todas essas informações que ele está gravando. É bem interessante isso. E tem até um quê de científico nisso. E aí ele vai até a cena do crime, ele, né, pega todos os elementos, todos os detalhes e tal, e já aí nesse momento a gente vai se deparando, o leitor já vai sendo apresentado nesse mundo biopunk, nesse mundo que tudo é baseado nessa tecnologia biológica. É uma bioengenharia, é biomedicina, é bio isso, bio aquilo. Por exemplo, as casas têm paredes de Eraflex, por exemplo. Paredes de... agora eu não vou lembrar o nome, que é uma parede, tipo, como se fosse uma parede, uma placa, só que em vez de ser, por exemplo, de gesso, é uma placa feita de samambaia, por exemplo, né? Os prédios são construídos com essas placas de Eraflex, por exemplo. Então tudo é baseado nessa tecnologia dentro desse elemento biopunk. Enfim, e aí essa trama ela vai crescendo, ela vai aumentando. Quando a Ana escuta todo o relatório do Genius, ela faz um outro relatório e manda para os seus supervisores. Quando esse relatório chega lá na capital, lá na cidade, em outros cantões, aparece uma galera. E aí quando eles chegam, eles trazem ali uma informação de que, olha, o caso que você está investigando é o seguinte, parece que aconteceu 10 outras mortes, aconteceu 10 mortes muito parecidas com essa que você está investigando. Aí a investigação ela vai crescendo, envolve uma casa nobre, né, que é os Hazan, que são uma família nobre muito antiga, uma família nobre que tem muito poder, que tem muitas terras, que são terras muito valiosas para o Império, porque eles fornecem muitos subsídios, né? Por exemplo, muitos enxertos que são utilizados pelos engenheiros, pelos póticas, pelos enxertos que eu falo que são esses elementos, né? Essas matérias-primas para criar essas alterações. Então, é como se fosse donos de empresas. Se fosse um cyberpunk, os Hazan, eles seriam como se fossem donos de uma empresa que produzem circuitos eletrônicos, chips, né? Enfim, para fazer as próteses cibernéticas para alterar o corpo das pessoas. Então, eles têm muito poder por conta disso. E são quase intocáveis, esses Hazan. Só que a trama vai se seguindo, envolve ali um patriarca da família Hazan. E aí, no meio de tudo isso, no meio da trama, muita coisa vai acontecer. O Genius, por exemplo, eles descobrem que dentro dessa trama, que haveria a possibilidade de ter uma seita envolvida, de que na verdade não é uma seita, foi um mero acidente do destino, porque essas pessoas estavam numa hora errada, no momento errado, no lugar errado e na hora errada, né? E aí eles descobrem que na verdade foi só um assassinato e que as pessoas foram envenenadas de forma intencional, acidental, né? E aí conforme vai avançando na investigação, e nisso tudo eles estão investigando aqui, né, a motivação da morte do patriarca lá da família nobre, de por que os 10 engenheiros também morreram, qual que é o envolvimento deles, e vai virando uma loucura essa investigação, mas muito coerente, inclusive, o autor ele não perde ali, né, não perde, por exemplo, a linha de raciocínio dele, é sempre muito coerente no que ele vai colocando. E aí, no meio de tudo isso, eles estão na véspera das chuvas, e quando você está na véspera das chuvas, você tem que se preparar para uma invasão de um Leviatã.
E aí o autor ele dá pílulas, né, misteriosas sobre esse passado muito antigo desse império. Por exemplo, quem construiu as pirâmides, né, o que são os Leviatãs, o que são os Titãs, de onde que eles vêm, quem criou os Titãs. E, inclusive, né, vale uma ressalva. Eu pensei, porque muitos elementos ali que o autor coloca, esses elementos que eu falei muito parecidos com o Ataque dos Titãs, tava me conduzindo assim, a trama da história tava indo para um caminho mostrando que em algum momento ia trazer ali uma reviravolta, mas seria uma reviravolta muito parecida com a história lá do Ataque dos Titãs. Qual que é a reviravolta lá? Que a gente descobre que as pessoas lá no Ataque dos Titãs, as pessoas foram alteradas, as pessoas tomaram lá uma substância e as pessoas se transformam em titãs. E aqueles titãs que aparecem são alguns deles, né? São pessoas que foram alteradas e têm esse poder de se transformar num titã. E eu pensei que a trama estaria indo para esse caminho, mas não. Né? Aí tem uma reviravolta dentro da reviravolta, que aí vem outra reviravolta, e no meio disso tudo, dessa trama toda, dessa investigação louca, corpos aparecendo, suspeita de uma seita, pistas aqui, pistas ali. No meio de tudo isso, os titãs estão avançando, os titãs estão se aproximando, sabe? Aquela coisa de senso de urgência. Ó, a gente precisa acelerar, a gente precisa fazer isso, precisa aquilo, precisa daquilo. Aí no finalzinho, quando eles resolvem parte do mistério, eles estão assim no momento mais crucial, porque os sinos estão tocando, eles já estão vendo sinais de fumaça verde, os titãs já estão se aproximando, estão muito próximos. E aí o que eles fazem? Os dois protagonistas, né, o Dinius e a Ana, eles sobem no ponto mais alto lá da cidade para ver, né, olhar para o leste e ver como que é um titã, porque nunca ninguém viu, né? Eles falam, eu nunca vi um titã, eu também nunca vi um Leviatã, titã, enfim, vamos ver e tal. A gente vai morrer. Não, mas vai que dá certo. Vai que a gente vê e os legionários conseguem, né? Os engenheiros conseguem impedir o avanço desse Leviatã mais uma vez. E nós seremos vitoriosos. Aí eles dão ali, sabe? Um surto ali de estoicismo. Não sei se a palavra certa não é estoicismo, é outra palavra. De resignação. Dá um surto de resignação. Eles sobem no ponto mais alto. Aí o Dinius, a Ana com a venda, né? Porque ela tem uma sensibilidade, assim, né? Nos seus sentidos, então ela sempre tá com o olho vendado. Aí ela pede pro Dinius descrever para ela, aí ele vai descrevendo, aí vê um pouquinho ali a carinha, o titã coloca a carinha dele e pá, e logo ele é abatido pelos legionários, pelos super canhões que eles têm. O Dinius fala uma coisa assim, olha, eu tive a impressão de que o titã ele tem um rosto humano e aparentemente parece que ele estava querendo falar alguma coisa, porque a todo momento, quando é descrito partes desses titãs, uma garra gigantesca, né? Num diálogo bem interessante que acontece um pouco lá atrás, quando o Dinius ele vai na casa lá dos Razan para confrontar, por exemplo, a filha do patriarca que morreu. A filha, por exemplo, no meio lá da casa deles, da mansão que eles têm, tem uma garra gigantesca, assim, de exposição, como se fosse um monumento para lembrar, né, de sempre da ameaça dos Leviatãs, como se fosse um monumento. A garra tá lá exposta e tal, e a tradução, ela utiliza a palavra uma garra quitinosa, uma garra feita de quitina, né? Quitina é basicamente aquele exoesqueleto que grande parte acho que todos os insetos, né? Eles possuem aquela carapaça, né? Aquele exoesqueleto por fora dos insetos, por exemplo, os besouros, baratas, por exemplo, quando você mata, né, esses insetos, faz sempre um craquezinho, é porque você quebrou esse exoesqueleto exterior do inseto, que é feito de quitina, que é o mesmo material. Mesmo material? Mesma matéria-prima que das nossas unhas, que é essa quitina. Aí eu fiquei pensando, mas espera aí. Então os Leviatãs, as criaturas que vêm do oceano, têm um revestimento de quitina, logo então tem uma aparência insetoide, os insetos gigantes. Beleza. Aí eu falei assim, então parece ou não parece com o Ataque dos Titãs? Mas lá no final, quando o Dinius fala que o Titã tem um rosto humano, ele estava tentando falar alguma coisa, deixou ali, sabe, uma micro semente de mistério que despertou aqui agora na pessoa. E aí agora eu tô num hiperfoco de fantasia que vocês não estão entendendo. Fantasias diferentonas, né, inclusive.
Espero que eu tenha convencido vocês a comprar e a ler essa obra, porque é muito boa. Assim, ó, 400 e poucas páginas, né? Em uma semana você consegue ler isso aqui, porque se você começa a ler, você não quer parar de ler. É muito bom, vale muito a pena. Eu não sei se eu falei no início, mas o link, se você quiser comprar essa obra e você quiser ajudar também o nosso canal, eu vou deixar o link da obra na descrição para vocês comprarem pela Amazon. E aí a gente ganha uma comissãozinha, né? Se você comprar pela Amazon, tá? Então fica aí a dica do livro, O Cálice Contaminado, de Robert Jackson Bennett. Eu fico por aqui, até a próxima e tchau!